Fala galera do sexto ano, tudo bem? Professor Daniel Marques aqui, falando com vocês de novo. Galera, aula de hoje falaremos sobre Roma, tá? Sobre o surgimento de Roma, o seu desenvolvimento político, tá? Na maior parte do tempo, até chegar ao Império. E aí a gente passa para um próximo capítulo, para a próxima aula, porque tem mais coisa para falar. Mas a gente vai falar sobre as origens de Roma, o desenvolvimento político, a sociedade, como ela se desenvolvia e como ela foi estabelecida, as organizações sociais, como isso se deu de forma clara e distinta, beleza? Então, vamos começar falando sobre aonde fica o território que era Roma. Bom, quando a gente vai falar de Roma, a gente lembra necessariamente de Itália, porque hoje Roma representa uma cidade capital da Itália, certo? Então, a gente pode partir desse ponto de partida, né? Pode partir desse princípio para entender onde ficava o território romano. A gente está falando de muito tempo atrás, da Idade Antiga, então a gente tem que ter uma noção diferente de espaço, não existia a Europa como a gente entende hoje. Então, o que a gente tem é um território, tá próximo ao que você conhece hoje como Itália, é, que não se chamava Itália, são vários povos, a gente tem ali os povos latinos, os povos sabinos, os povos samitas, os úrbios, são vários povos diferentes que habitavam aquele lugar, inclusive também o Império Etrusco, um tipo de povo que vai também, de certa forma, fazer parte das origens dos atuais italianos e naquele momento dos romanos, tá? O povo romano, ele, se a gente for entender as origens do povo romano, ele vem de diversos povos. Esse que a gente falou agora, né? O principal deles, os latinos, né? O território de Roma fica no que a gente chama Mar do Lácio, por isso vem a palavra latino. Os romanos surgiram de. Existem várias formas de entender como eles surgiram, né? E é importante que a gente faça uma distinção. Existe a forma histórico-científica, tá? Existe uma forma científica de entender essa formação e surgimento, e existem as narrativas míticas. É sempre importante dizer que narrativa mítica não é a mesma coisa que mentira, tá bom? A narrativa mítica é uma formatação narrativa que inclui a crença de um povo ou de uma região, ou seja, não é uma mentira, tá? É uma narrativa que conta com a crença das pessoas, tá? Por exemplo, as religiões, né? A Bíblia, por exemplo, ela conta uma narrativa que é uma narrativa mítica que depende da crença das pessoas que acreditam, que tem a ver com o povo hebreu, certo? Os muçulmanos também têm a sua narrativa mítica, e por aí vai. Os judeus têm a sua narrativa mítica, ou seja, não é uma mentira. Tá? Quando a gente fala uma narrativa mítica, quer dizer uma forma literária de origem, de surgimento, de desenvolvimento, que conta com a crença das pessoas. A gente pode falar da mitologia grega, a gente pode falar de vários tipos de narrativa mítica diferentes. Beleza? A narrativa mítica que a gente está falando aqui, que vai contar o surgimento de Roma, vai ser o conto do Rômulo e Remo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é bem famoso, né? O território que a gente está falando de Roma é um território acidentado, geograficamente acidentado. A gente fala acidentado, um território que ele tem vários acidentes geográficos, ou seja, ele é uma cadeia de montanhas, ele é esburacado, ele é de difícil acesso, é um território acidentado. Então, ali na Península Itálica, que a gente chama hoje, né? Ali perto do Mar Mediterrâneo, que vai banhar o que a gente conhece como Itália, uma parte da Espanha, uma parte de Portugal, né? Esse território, então, para lá teria ido um rei expulso, tá? E esse rei, tendo sido expulso e tendo sido levado para aquele território, que hoje a gente conhece como Roma, ele lá vai se apaixonar, vai haver um enlace amoroso, um desenvolvimento mínimo ali numa aldeia, mas para a história pegar corpo mesmo, o que vai acontecer? Ele vai abandonar os filhos, né? Ele vai abandonar os filhos nesse lugar que a gente conhece hoje como Roma, teoricamente, essa narrativa mítica, tá, gente? Dois filhos e esses dois irmãos são gêmeos, Rômulo e Remo. E Rômulo e Remo, então, eles nasceram e tal, mas ao léu, né? Foram abandonados à própria sorte para morrer. O que acontece é que naquela região, quem teria alimentado, segundo a narrativa mítica, seria uma loba.
né? Uma loba teria alimentado, então, com seu leite, essas duas crianças. Mais tarde, eles seriam sido criados por aldeões, né? Pais adotivos da aldeia. É, mas o que isso mostra para a gente, né? Primeiro já conta que duas crianças, né? Os fundadores de Roma é, teriam sido alimentados por uma loba. Isso mostra a força, né? Isso mostra a resistência. Isso é um pouco da carga dramática de Roma, né? Um lugar de difícil acesso, onde os fundadores teriam sido criados por uma loba, teriam sido alimentados, seja, passando por dificuldades, né? Nascidos da própria resistência, da dor. Bom, esse Rômulo e Remo, então, os irmãos gêmeos teriam nascido, desenvolvido, crescido, descoberto suas origens, que são reais, né? Nascido de um rei. E aí eles teriam começado a desenvolver a cidade, que se tornou uma vila, depois uma cidade, depois um pouco maior. O comércio começou a se instaurar na cidade romana e as pessoas começaram a vir. E para dominar, então, os dois tinham descoberto as suas origens reais, digamos assim, os dois irmãos gêmeos começam a disputar quem vai ser o rei, né? E aí Rômulo mata Remo para dominar o território. Ou seja, o surgimento de Roma já começa com assassinatos, já começa com guerra, já começa com dor, com sofrimento. Isso mostra um pouco da carga dramática que os romanos colocaram ali durante o processo de formação. Bom, essa é a narrativa mítica. Numa outra perspectiva científica, histórica datada, a gente tem o surgimento de Roma como uma aldeia, depois como uma vila, e aí ela começa a se levantar, basicamente se fortalecer militarmente, sabe, fazer muralhas para se defender do Império Etrusco, do Reino Etrusco, perdão. O Reino Etrusco, então, que era mais antigo, começa a atacar, e aí Roma se levanta, né, cresce, se desenvolve a partir dessa tentativa de defesa do reino etrusco. Beleza? Bom, Roma, galera, tem três etapas, digamos assim. Nós temos três sistemas políticos: a monarquia, a república e o império. Tá? Monarquia, república e império. Monarquia, mono vem de um. Arquia vem do grego governo, ou poder. Monarquia, uma forma de governo, ou um poder. Nesse caso, um poder centralizado nas mãos do rei. Então, o primeiro período de Roma é o período monárquico, é o período onde nós temos os reis. Eram, a princípio, 7 reis, tá? Mas esses reis não mandavam completamente. Eles mandavam bastante, mas ainda existia um outro poder. Esse poder que limitava o poder dos reis era chamado Senado. Até hoje a gente existe algumas, né, similaridades com o que a gente tem na política brasileira, internacional de forma geral. E o que era o Senado? O Senado, ele era composto pelos patrícios. Ih, Daniel, não entendi nada. Calma, vou te explicar. A gente tem 7 reis e a gente tem um Senado. Esse Senado limita os poderes do rei. Mas como era a sociedade romana? Bom, a sociedade romana ela era hierarquizada, ou seja, imagine uma pirâmide, né? Como a gente sempre faz em sala de aula, uma pirâmide, e aí a gente tem quem está lá em cima, depois quem está embaixo, depois quem está embaixo, né? A gente tem uma pirâmide. Nessa pirâmide nós temos os patrícios, tá? Quem eram os patrícios? Os patrícios, eles eram os filhos das famílias mais importantes, eles eram as pessoas mais importantes porque possuíam mais terras. Então, os patrícios, eles tinham mais poder, de certa forma. De certa forma, não, eles tinham mais poder por possuírem mais terras, né? Logo depois, né, dos patrícios, nós temos os clientes. Quem são os clientes? São pessoas pobres, não são patrícios, mas eles possuem, de certa forma, amizade com os patrícios, ou seja, fazem serviços para os patrícios. Então, tem algum poder. Abaixo dele, nós temos os plebeus. Os plebeus, se você já ouviu essa palavra bastante, são aqueles que não são nobres e não têm nenhum contato com a nobreza. Ou seja, eles não têm nenhum poder. São as pessoas comuns, né? Os vendedores, os comerciantes, os trabalhadores em geral, né? E abaixo dos plebeus, nós temos os escravos, os escravizados, que era a população de Roma que era conquistada em guerra. A gente já chegou a comentar isso aqui, né? Como é que funcionava a guerra. Você fazia uma guerra, ou você mata, ou você torna escravo. Outra forma de escravizar também era por dívida. Se você não conseguisse pagar a sua dívida, você era tornado escravo. Então, a gente tem digamos assim, essa estrutura social.
E aí, eu lembro que eu comentei que eu tinha o Senado para limitar os poderes do rei? Então, quem fazia parte do Senado? Os patrícios, as pessoas que tinham mais dinheiro, mais terra, tinham mais poder, para limitar esse poder do rei também. Isso vai mudando um pouco, né? Quando vai acontecendo algumas revoltas, principalmente algumas revoltas ligadas aos plebeus, que sentiam que eles tinham pouco poder ou pouca participação, eram massacrados, de fato são massacrados, né? Trabalhavam muito, sustentavam o reino. E um dos últimos reis, na verdade, o último rei da monarquia, vai fazer com que se surja uma nova assembleia, a Assembleia do Povo, tá? Então eu tinha uma assembleia, mas era limitada. Eu tinha o Senado e aí eu criei a Assembleia do Povo, onde os plebeus podiam, de certa forma, participar. Essa etapa de transformação com as revoltas plebeias vai fazer com que mude a monarquia para a república, tá? Qual é a grande mudança agora na república? A sociedade continua da mesma forma, patrícios, plebeus, clientes, escravos. O que muda? Quem governa. Na República, tá? E não é igualzinha a nossa República hoje, federativa brasileira, tem muitas diferenças, assim como a democracia grega, que a gente falou não é igual, a República tem algumas diferenças, mas tem algumas similaridades, né? Quem manda na República são os magistrados, ou seja, quem são os magistrados? Os cônsuls, né, ou cônsules, que seriam as pessoas responsáveis por administrar militarmente, politicamente, um cônsul. Nós temos também os pretores, nós temos os edis, os censores, ou seja, cada um tem uma função. Depois, no final da aula, eu vou dizer para você na apostila onde você vai achar os exercícios para a gente fixar essas informações. Tá? Mas, basicamente, quem são essas pessoas? Elas são responsáveis por organizar a República. Os principais são os cônsules, tá? Ou seja, eles eram responsáveis por administrar a República Romana. O que acontece é que a República Romana ela ainda se torna mais, digamos assim, mais exploradora dos plebeus, né? Começa uma luta dos plebeus começa a acontecer, né? Eles começam a lutar e por perceberem que não existe nenhuma forma de participação política, e isso gera um problema. Tanto que as revoltas de escravos vão acontecer justamente com os escravos fugindo da República Romana. Aí você fala, sério? Sério. Mas eu vou falar isso mais tarde. Vamos aguardar. Os plebeus começam a lutar, eles recebem alguns benefícios, né? Recebem alguns benefícios e tal, mas ainda não é o suficiente, né? Eles fogem, por exemplo, eles vão para fora de Roma, porque eles não são considerados cidadãos, então eles não têm benefício nenhum. Mas ele falou, bom, se eu estou aqui, se eu não tenho nada, os plebeus começam a ir embora da cidade, né? Começam a ir embora, e os plebeus que sustentavam, os patrícios que percebem que os plebeus sustentavam a sociedade, passam a fazer esses plebeus voltarem com alguns benefícios. E mais tarde, esses plebeus começam a tornar algumas outras pessoas começam a ganhar cargos militares e começam a tornar cada vez mais escravos. E vocês vão perceber que esse é um problema. Os romanos vão tornar cada vez mais pessoas escravas. Isso vai aumentar o número de escravos, tá, do Império Romano e vai causar um problemão. Por exemplo, as guerras púnicas. Os romanos vão entrar nas chamadas guerras púnicas, que são guerras contra os cartagineses, tá? Contra Cartágena, tá? Ou Cartago. Quem são os cartagineses? Eles são, na verdade, uma formação imperial bem forte. Inclusive, Aníbal vai colocar com seu exército manadas de elefantes, só para vocês terem uma noção de quão poderoso ele é. Mas por que é tão importante perceber as guerras púnicas? Vocês estão entendendo que na República, cada vez mais escravos, cada vez mais plebeus estão sendo explorados, ou seja, tem um aumento da produção de escravos, Roma passa a crescer cada vez mais, isso leva a um aumento significativo do número de escravos, e eles vencem as guerras púnicas. E vencendo as guerras púnicas, começam a ter um número de escravos absurdos, né? Absurdo. E esses escravos começam a sustentar o Império Romano com tudo, seja trabalhando de forma doméstica, na agricultura, nas minas de carvão, na construção, ou seja, os escravos passam a sustentar o Império Romano. Né? A base da sociedade que sustenta a República Romana são os escravos. Isso vai gerar enormes problemas. E se você já tinha revoltas plebeias, agora você vai ter revoltas escravas.
Essas revoltas escravas, elas vão ser muito conhecidas. A principal delas é a revolta de Espartacus, né? Espartaco era um escravo da Tárcia, que fica na Ásia Menor, e ele basicamente vai perceber a relação que ele tem com os outros escravos, a necessidade de fuga da sociedade escravocrata romana. E junto a esse fato, Espartacus era um gladiador, ou seja, ele era um escravo utilizado, na verdade, nas rodas é, e no Coliseu Romano, que era a forma de diversão, né, fazer com que os gladiadores brigassem entre eles ou com outros animais, a fim de que sofressem enquanto a população se divertia com essa barbaridade. Ah, Espartaco vai aproveitar da sua força, da sua popularidade enquanto escravo, vencedor, gladiador, para reunir um certo número de escravos e fugir. Né? No final das contas, Espartaco vai ser morto, mas ele resiste mais de 10, precisam de 10 legiões romanas para poder chegar e alcançar Espartacus e os seus companheiros. Ou seja, é difícil combater Espartacus, foi uma rebelião bem organizada, foi uma fuga bem organizada, e isso transforma a grande rebelião, a grande revolta escrava, que até hoje é utilizada como forma de referência a quando os pobres lutam por alguma coisa, quando a sociedade excluída luta por alguma coisa. Existem, inclusive, clubes de futebol que levam esse nome por mostrar a força da união entre as pessoas mais desfavorecidas. Nesse caso, um escravo, mais desfavorecido impossível, né? Mas com o aumento do número de escravos, também cresce o número de generais poderosos, né? E aí é que nós vamos para o chamado triunvirato. Ou seja, os escravos ficam tão base da sociedade, crescem de tal forma que passam a sustentar que a forma militar é a única que passa a sustentar, porque eu preciso de cada vez mais escravos, e os escravos que morrem, os escravos que são perdidos em guerra, eles passam a ser repostos em outras guerras, ou seja, fazer guerra passa a ser a atividade econômica mais importante de Roma. E aí, quando a gente fala de guerra, a gente lembra logo de um império. Então a gente está vendo a transição da república para o império, compreende? A república, então, tem uma crise, porque tem tantos escravos e os generais ganham mais força do que os cônsules, ou seja, o poder administrativo perde força para o poder militar. Essa crise da república ela tem uma transição, é um momento que a gente chama de triunvirato. Tá? Esse triunvirato vai ser, o nome já diz, de trio, né? Nós temos aí, então, como se fossem três grandes generais que administrariam Roma durante esse período bélico. Crasso, Pompeu e Júlio César. Sendo Júlio César o mais, digamos assim, mais brilhante desses generais. O problema é que essa transição que era feita só para guerras púnicas e guerras eventuais passa a se tornar regra. E Roma deixa de ser uma república e passa a ser proclamado império a partir de Júlio César. Na verdade, o primeiro imperador, de fato, vai ser Otávio, que a gente vai chamar de Augusto. Mas essa é uma próxima história, próximo capítulo, quando a gente fala do Império Romano, um dos maiores impérios que o mundo já viu. Então a gente tem agora no final a finalização da República Romana em 27 a.C., acontece o fim da República, e isso acontece, eu quero que vocês foquem bem nisso, por causa do aumento do número de escravos, as rebeliões plebeias, ou seja, a instabilidade social e a desigualdade social que ainda permanece em Roma. Beleza? Então a gente viu hoje o surgimento, as origens, a narrativa mítica, nós vimos a narrativa histórica, nós vimos a transição de monarquia para república e, por fim, a chegada do império. Vamos falar bastante de Império. Império é um capítulo inteiro, que será a nossa próxima aula. Eu vou deixar algumas atividades para vocês aqui, e se vocês tiverem alguma dificuldade, podem contactar a direção, podem falar diretamente, beleza? Eu vou colocar algumas questões. A página 35, tá bem? Página 35. A página 36